Nós estamos em uma série de exposição no livro de Ageu e hoje nós vamos para a segunda exposição desse livro tão pequeno, mas tão rico, que é o livro do profeta Ageu. O nome da nossa série é Plenamente Satisfeitos e a gente está trilhando essa jornada no livro de Ageu para que de fato o nosso ano seja povoado pela presença de Deus e pela satisfação que só Ele pode nos dar. Por isso, abra sua Bíblia em Ageu, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. E eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta enquanto a gente estiver expondo essa palavra. O livro de Ageu é um livro tão pequeno, então eu queria convidar a igreja a ler o livro de Ageu em casa, amém? É um livro que você lê em 15 minutos, e olhe lá. Se você ler muito devagar, você lê em 20. Mas leia o livro de Ageu e leia a Bíblia, amém? Cristão que não lê a Bíblia é a coisa mais, assim, louca que eu já vi na vida. Eu sou cristão, mas não leio a Bíblia. É o negócio mais contrassensual que eu já vi. Você é crente? Você lê a Bíblia? É. Quantos anos de cristão? 20. Já leu a Bíblia toda? Não. Mas Harry Potter, pode perguntar. Pode. Senhor dos Anéis, então, eu sei tudo. Isso não é engraçado, irmão. Às vezes é vergonhoso. Nós temos um livro que é a palavra de Deus e a gente não lê. É porque eu não entendo, pastor. Para, irmão. A gente tem Bíblia, linguagem de hoje, linguagem de ontem, linguagem com sotaque, linguagem nordestina. Tem Bíblia de tudo. Tem aplicativo da Bíblia. Tem a Bíblia em áudio. Cid Moreira. O Senhor é o seu pastor. Tem tudo. Bíblia de tudo, mas a gente não lê. Então fica aqui o convite para que você leia a sua Bíblia e também leia esse livro de Ageu, amém? Estamos aí nesse início de ano, certeza que você colocou lá, ler a Bíblia, não colocou? Se não colocou, e Deus está me revelando aqui que a gente colocou e já falhou. Irmão, mas retome de onde você caiu e leia a sua Bíblia, amém? Ageu capítulo 2, verso 1 ao 9, hoje nós vamos falar sobre o veneno da comparação. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido completou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de, em mais um domingo, poder expor a Tua palavra, poder
ouvir a Tua palavra, as sagradas Escrituras sendo expostas, Pai. Que privilégio, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra. Que nada ao nosso lado nos desconecte dessa palavra, desse momento. Que os nossos ouvidos sejam educados para ouvir a exposição bíblica, porque quando a Bíblia é aberta, o Senhor fala ao povo. Que todos nós tenhamos o senso da importância do que estamos fazendo aqui como igreja. Nos conduza, Pai, por meio da Tua palavra. Traga arrependimento ao Teu povo, fé, esperança, encorajamento. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para entendermos o que está acontecendo em Ageu no capítulo 2, nós precisamos dar alguns passos para trás na história. O povo de Israel, por causa de anos de infidelidade, idolatria e abandono da aliança, viu Jerusalém destruída. O templo havia sido queimado e o povo sendo levado para o exílio babilônico. O templo grandioso feito por Salomão, que simbolizava a presença de Deus, virou ruína, e o povo de Deus virou estrangeiro em terra estranha. Então o povo de Deus, quando foi para o exílio, viu Jerusalém e o templo serem destruídos, e agora eles estavam como estrangeiros, exilados na Babilônia. Mas a verdade é que Deus não havia abandonado a promessa feita àquele povo, a promessa de permanecer e restaurar o seu povo. E é por isso que, depois de décadas de exílio, o Senhor move o coração de um rei chamado Ciro e permite que o povo volte para Jerusalém. Então, depois de 70 anos de exílio babilônico, o povo regressa para Jerusalém. E eles retornam com um propósito muito claro. Preste atenção nisso. O propósito deles voltarem era reconstruir o templo que havia sido destruído. Reconstruir o templo que havia sido destruído. Não era apenas uma obra física. Reconstruir o templo para eles era afirmar que o Senhor ainda estava no meio do seu povo. E quando chegamos em Ageu no capítulo 1, o povo já está de volta à terra. Nós vimos essa exposição na semana passada por meio do seminarista Ramon, e a gente viu que o povo, em Ageu 1, já estava na terra, e eles construíram casas, reorganizaram suas vidas, eles retomaram a rotina, mas o templo continuava em ruínas. Eles foram para reconstruir o templo, e o templo, até o momento, não havia sido reconstruído. E então Deus levanta o profeta Ageu, e a palavra do Senhor, ela é direta. Ele diz: vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas. E essas palavras denunciam o problema, que o problema não era a falta de recurso do povo, não era a falta de tempo, era a falta de prioridade. A gente viu isso semana passada. O povo havia aprendido a viver sem colocar Deus no centro. E o resultado era uma vida marcada por esforço, frustração, vazio. Eles trabalhavam, eles viviam sua vida, mas o vazio sempre estava lá, batendo na porta. Então Deus fala com o povo por meio do profeta Ageu, para que eles iniciem a obra do templo. O texto diz que o Senhor desperta o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo, e aí então que o templo finalmente começa a ser reconstruído. E aí terminamos o capítulo 1, mas a história não termina aí. Ageu fala de novo com o povo. Mais uma vez Ageu fala com o povo. Pouco tempo depois, cerca de 50 dias após o início da reconstrução, o povo olha para o que está sendo reconstruído e começa a ver limitações, começa a ver os escombros e começa a comparar. É como se eles dissessem: o novo templo não parece com o templo antigo. Qual era o templo antigo? O templo antigo era glorioso.
O templo antigo tinha muito ouro, muita prata. A espessura da parede era gigantesca. Era luxuoso o templo antigo, o templo de Salomão. Então eles olham para o que eles estão fazendo e olham para o templo de Salomão e começam a comparar. Ele não tem o esplendor do templo que o Salomão fez. Ele não tem a glória visível do passado. E é nesse momento que o entusiasmo inicial do povo começa a dar lugar ao desânimo. A comparação entre os dois templos faz o povo perder a capacidade de se alegrar com o que Deus está fazendo no agora. E é exatamente nesse ponto que Deus fala novamente por meio de Ageu. Não é para acusar, não é para repreender, mas para tratar algo mais profundo do que a obra em si. O coração do povo e a forma como eles estavam enxergando o presente. E aí estamos no capítulo 2. E é nesse cenário, entre a obediência iniciada e o desânimo instalado, entre o passado glorioso e um presente aparentemente pequeno, que entramos em Ageu no capítulo 2. O povo olhando para a reconstrução e comparando essa reconstrução com o templo do passado. Nós vamos dividir esse sermão em 3 blocos. Nós vamos primeiro trabalhar os versículos 1 a 3, depois vamos trabalhar os versículos de 4 a 5, e por fim, nós vamos trabalhar os versículos de 6 a 9. Nós vamos ter 3 blocos nesse sermão. Vamos para a primeira parte, a gente vê que a comparação nos impede de nos alegrarmos com o que Deus está fazendo agora. Vamos ler os versos 1 ao 3, que diz: no 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido completou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Ageu, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, apresenta a palavra do Senhor quando a obra já começou e já pode ser julgada aos olhos humanos. O problema do texto aqui não é a ausência de ação, mas é a avaliação do que está sendo feito. Esse é o problema. Por isso, Deus manda Ageu novamente falar com toda a comunidade, com os líderes e com o povo. O desânimo ao olhar para a reconstrução, o desânimo não era individual, o desânimo era coletivo. Todos estão olhando para a mesma realidade e interpretando-a da mesma forma. É por isso que o versículo 3, o Senhor não corrige, nem explica, nem ordena, Ele faz perguntas ao povo. E aí Deus começa a falar com o povo por meio de 3 perguntas. As perguntas são, no versículo 3, quem de vocês que tem sobrevivido completou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Por meio dessas perguntas, Deus traz à tona o critério pelo qual o povo está lendo o presente. O critério era o passado. O povo estava lendo o presente com o critério do passado. E ao compararem o que está sendo construído agora com o que foi visto antes, o presente passa a ser julgado como insuficiente. Não porque a reconstrução não existia, mas porque ela não correspondia com a memória do que antes havia sido. Eles olhavam para a reconstrução e diziam: nada tem a ver com o que a gente viveu há anos atrás. Em nada se parece com o templo de Salomão que foi queimado. Por isso o texto culmina numa afirmação tão forte no final do verso 3. Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? É como se ele dissesse: aos olhos de vocês, isso que vocês estão olhando não é nada. O templo não é inexistente. A obra não é ilusória.
mas sobre a lente da comparação, o presente daquele povo vai perdendo o valor. Então Ageu, de 1 a 3, portanto, não trata de rebeldia aberta do povo. O povo não estava rebelde, o povo não estava abandonando a fé, o povo não estava paralisando a obra. Eles não tem nada a ver com o templo antigo, a gente vai cruzar os braços e vai ficar aqui parado, não. O povo estava trabalhando, o povo estava fazendo. Mas Ageu, nesse primeiro bloco, ele revela uma leitura distorcida do povo acerca da realidade, em que o passado se torna critério final de avaliação e o presente vai perdendo o seu valor. Então, antes de qualquer palavra sobre presença, sobre promessa, sobre glória futura, o Senhor está expondo um diagnóstico do povo. A comparação está roubando a alegria do agora. Vocês não conseguem se alegrar com o que eu estou fazendo, porque vocês comparam com a vida que vocês viviam há anos atrás. E isso se parece com nós. Nosso coração está aqui também. A comparação não está acontecendo porque a sua vida é vazia. A comparação não acontece nas nossas vidas porque nós não estamos construindo. Ela acontece porque, no fundo, você passou a tratar o que Deus lhe deu como insuficiente. É desse modo que a comparação começa. O povo olha para o templo e diz, é insuficiente, comparado ao que a gente vivia antes. E nós fazemos a mesma coisa. Parece que o que Deus nos deu agora, no presente, é insuficiente, a gente não consegue se alegrar. Você está vivendo, você trabalha, você está servindo, você está obedecendo, mas você nunca consegue se alegrar. Nunca. Não porque nada esteja acontecendo, mas porque você está constantemente medindo o que você tem à luz do que poderia ter. Nós estamos constantemente medindo o que a gente tem à luz do que o outro tem. Nós estamos medindo constantemente o que temos com o que você acha que deveria estar vivendo. Nós sempre comparamos e nunca, absolutamente nunca, conseguimos estar satisfeitos. Nunca. Como um povo na frente de um templo em que Deus mandou eles fazerem. Mas comparando. E a comparação cria um tipo específico de cegueira. Ela impede que você honre o que Deus está fazendo diante dos seus olhos. Você já não consegue ver a graça de Deus. Tudo o que está acontecendo com você. Parece que o do outro brilha mais. A grama do vizinho é sempre melhor. E o que Deus está fazendo na sua vida não lhe traz alegria. Por isso que você é como um mendigo andando pelas ruas. Sempre querendo mais. Sempre correndo atrás de mais. Por quê? Porque você não é satisfeito com o que Deus lhe deu. A gente fica, nossa, que povinho esse povinho, hein, que voltou para Jerusalém. Que povinho. Estão reconstruindo um templo que representava a presença de Deus e estão comparando. A comparação está te impedindo de ver graça na sua vida. Você passa a viver como se a alegria estivesse sempre em outro lugar, em outra fase, em outra condição, em outro cenário. E enquanto isso acontece, o seu presente vai perdendo valor. Você não consegue se alegrar com o que tem. Você não abandonou a fé, você não abandonou a igreja, você não abandona a caminhada, mas a caminhada sem alegria e sem a satisfação em Deus, ela existe. E é assim que você está vivendo. Como se Deus estivesse sempre lhe devendo alguma coisa. Parece que Deus está lhe devendo algo. E sabe por quê? Porque um coração satisfeito em Deus consegue honrar o agora, mesmo quando esse agora não impressiona. Eu sei que sua vida pode não estar como você sempre sonhou. Eu sei que você pode estar vivendo uma vida que você não queria estar vivendo.
Eu sei que ela não se parece com a vida instagramável que você olha por aí dos influenciadores. Talvez o seu corpo não é igual ao da influenciadora. Talvez o seu carro não seja o carro do momento. Talvez o bairro que você mora não seja o melhor bairro do mundo. Talvez a sua vida em nada se parece com essa vida que as redes sociais vai colocando para você, que o mundo vai colocando sobre você. Talvez você não tenha uma vida que impressiona, mas você precisa se alegrar pelo simples fato de Deus estar na sua vida. Você precisa se alegrar com graça que lhe visita todos os dias. E levantar as mãos e dizer: bendito seja o Senhor, eu tenho pão de cada dia na minha mesa. Mas quem compara está dizendo na prática: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo não é suficiente. Não é suficiente. E você não fica reverberando isso por aí, não. As suas atitudes demonstram isso. A sua vida demonstra que Ele não é suficiente. Isso é grave, porque a comparação faz você viver como se sempre estivesse atrasado na vida. Parece que Deus está acertando a história de todo mundo, menos a minha, pastor. Parece que todo mundo está bem, já eu não. Parece que Deus entrou na história do meu colega do lado, mas na minha Ele não entrou. E Ele está aí sim. Ele está no início da reconstrução de um templo que não é como o outro. Ele está aí. Mas você se compara tanto que você não consegue ser grato, alegre pelo que Ele já fez. E aqui está uma verdade nua e crua. Quem compara não está plenamente satisfeito em Deus. Porque a satisfação exige reconhecer o valor do presente, não porque ele é ideal, mas porque Deus está nele. E é nesse contexto que o texto nos confronta, que o texto fala conosco. Não é sobre mudar de vida, é sobre aprender a honrar a vida que Deus já lhe deu. Porque enquanto a comparação governar o seu olhar, a alegria do agora continuará sendo roubada. A alegria do agora continuará sendo roubada. Enquanto você continuar comparando, você vai sempre andar para frente, olhando para trás e para o lado, e nunca olhando para o que Deus já está fazendo com você. A segunda coisa é que a comparação nos impede de descansar na certeza de que Deus está conosco. A gente vê isso nos versos 4 e 5 que diz: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Então, depois de expor o problema no versículo 3, o texto avança com uma resposta direta do Senhor. Por isso, o verso 4 e 5, eles começam com uma expressão "mas agora". Essa expressão marca uma transição clara no texto. Deus, ele responde exatamente à leitura distorcida que o povo está fazendo com o presente. Ele está dizendo: o problema foi exposto, agora vem a minha resposta. Qual é o problema de vocês? Por que vocês estão com o coração desse jeito? Porque vocês comparam. Agora eu vou dar a minha resposta para vocês. Eu vou dizer para vocês agora. Eu vou falar com vocês. Mas a resposta que Deus dá não é uma resposta falando da obra. Deus não está dizendo: vocês estão achando que não parece com o templo de Salomão? Então vamos lá, peguem ouro. Peguem prata, vendo o que vocês têm. Vamos fazer um templo bem maior que o templo de Salomão, bem mais luxuoso. Não! A resposta do Senhor não é sobre a obra. Mas Deus começa falando do coração deles. O Senhor se dirige novamente a toda a comunidade, aos líderes e ao povo, porque o que está em jogo aqui não era a crise individual, mas todos estavam desalinhados ali naquele momento. E o chamado é o mesmo para todos. Qual é o chamado para eles? Sejam fortes e trabalhem. No entanto, o centro do texto não está na repetição desse imperativo: sejam fortes. O fio condutor desse segundo bloco não está em sejam fortes.
O peso do argumento está na razão que Deus apresenta para esse chamado de serem fortes. O eixo desse segundo bloco está no porquê eu preciso ser forte. Por que eu preciso continuar trabalhando? E o Senhor não fundamenta a coragem na aparência da obra. O Senhor não fundamenta a coragem na expectativa de crescimento imediato, nem na comparação com o passado. A base do chamado sejam fortes e continuem trabalhando é uma afirmação simples e decisiva. Sejam fortes e continuem trabalhando, sabe por quê? Porque eu estou com vocês. E aí é o centro desse segundo bloco. Eu estou com vocês. E é nesse momento que o texto desloca completamente o eixo da avaliação daquele momento. Até aqui o olhar do povo estava preso no que eles viam. Agora o Senhor estabelece um critério ainda mais profundo, que é a sua presença. Olha, vocês estão olhando para essa reconstrução, vocês estão olhando para o que estão fazendo, eu quero que vocês olhem para mim. Eu estou com vocês. Sejam fortes, continuem trabalhando, porque eu estou com vocês. E essa presença não era frágil, não era temporária, não era simbólica. Ela é afirmada pelo título, Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso está com vocês. E a âncora desse chamado está na aliança feita quando o povo saiu do Egito. O meu Espírito está com vocês. Eu estou com vocês. Ou seja, Deus está dizendo, eu não comecei a caminhar com vocês agora. Eu estou com vocês sempre, eu sustento vocês sempre, desde o Egito eu estou cuidando de vocês, portanto, sejam fortes, trabalhem. Por isso o texto culmina com uma declaração que é ainda mais forte, e a gente ouviu isso de Jesus, o meu Espírito permanece no meio de vocês, desde o Egito. A obra ela pode parecer pequena para eles. O momento pode parecer aquém do que era esperado por eles. Mas a presença de Deus não diminuiu, não se ausentou e não mudou. Assim Ageu, dos versos 4 a 5, ele não nega aqui a diferença do passado para o presente. Deus não está tentando negar essa realidade. Ele apenas retira a comparação, da comparação o direito de definir o significado daquele momento. O que sustenta o povo agora não era o tamanho mais da obra, não era a obra em si, mas a certeza de que Deus permanece com eles. Se a comparação foi o problema exposto no texto, redobre sua atenção. Agora, o Senhor revela o que ela denuncia no coração. Quando Deus olha para o povo e diz, sejam fortes, eu estou com vocês, isso não era um elogio para o povo. Deus não estava dizendo, olha, sejam fortes, eu estou com vocês, meus filhos, porque vocês são maravilhosos. Não. Era uma denúncia. Eles haviam esquecido disso. É tanto que passaram anos e não reconstruíram o templo. Eles se esqueceram desse importante detalhe. O problema não era o templo, era a alma do povo. E a comparação, ela nasce quando a satisfação em Deus, ela deixa de ser suficiente. Escute isso. Quando a presença de Deus já não basta por si só, e precisa ser compensada por outra coisa. A presença de Deus já não é suficiente para mim. Então ela precisa ser compensada, porque quando Deus ele é suficiente, a vida do outro não nos destabiliza. A vida do outro não nos deixa parados, passivos. Quando Deus é suficiente, o caminho do outro não nos rouba a alegria. Quando Deus é suficiente, o que o outro tem, não nos paralisa, não nos faz sentir menores. O Deus estava chamando o povo, ei, não interessa o tamanho do templo, eu estou com vocês. Quando Deus deixa de ser suficiente, qualquer diferença vira ameaça. Qualquer comparação vira peso. Quando Deus deixa de ser suficiente. Quando Deus estava dizendo, ei, eu estou com vocês, é porque no coração daquele povo, Deus já não era suficiente. E a comparação começou. Deus está dizendo ao povo, eu estou com vocês,
O meu espírito permanece no meio de vocês, eu não abandonei vocês. E a pergunta que o texto nos obriga a encarar é simples, mas profundamente desconfortável. Deus é suficiente para você, meu irmão? Deus é suficiente para você? Deus basta para você? Deus é tudo para você mesmo? E talvez você esteja dizendo, Ele é tudo para mim, pastor. Deus é meu tudo, pastor. Pastor, a gente canta isso. Quando a gente canta isso, só falta gritar, porque Deus é tudo para mim. Não estou lhe falando de verdade. Ele basta mesmo para a sua vida. Ele é suficiente para você mesmo. Porque se Deus está com você, porque a vida do outro sempre parece melhor. Se Deus está com você, porque a outra igreja parece melhor. Se Deus está com você, porque você vive olhando para o que não tem. Se Deus é suficiente para você, porque você vive como se sempre estivesse vazio. Se Deus é suficiente, porque você vive se comparando. Ora bolas, se você já tem o autor da criação, se você já tem o Senhor dos exércitos ao seu lado, o que mais você quer? Porque sempre tem que ser Deus e mais alguma coisa. Por que Deus não é suficiente para nós? Por que nós trabalhamos por casas luxuosas? Vivemos a nossa vida como se Deus não existisse. Se Deus é suficiente para você, por que o que o outro tem é tão importante? E desse modo que a comparação ela revela que a nossa alegria não está enraizada em quem Deus é, mas aquilo que acreditamos que nos falta. Quem é plenamente satisfeito em Deus não precisa se medir pelos outros, porque o que ele tem é incomparável. Ter Deus é incomparável. Dinheiro no mundo nenhum compra a alegria de poder tê-lo, ser dele e ele ser nosso, mas nós perdemos isso de vista. Não, pastor, ele é meu tudo sim, a sua semana não diz isso. Você vem para o culto domingo e a sua semana denuncia que ele não é tudo para você. O que você assiste denuncia, as suas conversas denunciam, o que você consome a semana inteira denuncia que ele, há muito tempo, já não é o suficiente para você. Não é o que sua boca diz, é o que a sua semana está dizendo. Você não tem deleite no Senhor, você não se deleita nele, você não tem prazer no Senhor. A semana de muitos revela que Deus é simplesmente um ser religioso dominical. Ele não é suficiente para você. Você corre atrás de tudo para tentar ter o que o outro tem. Não é o que o outro tem, pastor. Você vai se comparando com o que é aceitável socialmente. Porque você não consegue ser pleno na realidade, na verdade de que Ele é tudo para você. Quando eu estava fazendo meu mestrado nos Estados Unidos, nos dias que não tinha aula, eu fazia alguns bicos. E um dos meus bicos era ser piscineiro. Piscineiro é quem limpa a piscina. E eu não era o piscineiro, eu era o auxiliar do piscineiro. Um pouco mais abaixo. E o piscineiro entrava, pegava o dinheiro e eu ia lá e botava a mão na massa. Pegava o filtro, tirava o filtro, lavava. Ficava lá com a redezinha para tirar a sujeira da piscina. E um dia a gente foi numa casa, do nada me veio esse pensamento. Eu entrei na casa maravilhosa. Eu peguei o filtro limpando e olhei assim para a casa.
Fiz, nossa, essa casa se parece com a casa que antes eu passava férias em Orlando. É igualzinha. E lá eu recebia o piscineiro. Hoje eu sou o piscineiro. O que eu fiz de errado na minha vida? O que eu fiz? Antes eu dava gorjeta para o piscineiro, agora eu estou aqui por uma gorjeta. Não. O que aconteceu com a minha vida? Porque quando eu olho para trás, eu estava dentro dessa casa passando férias. Eu recebi o piscineiro e eu virei, não o piscineiro, mas o auxiliar do piscineiro. O que aconteceu? Onde foi que eu errei? E na hora, o Senhor ministrou ao meu coração. Ele falou, você está aí, porque o meu evangelho te encontrou. Você está vivendo aí porque você abriu mão de tudo para viver o evangelho. Riqueza não é essa casa. Riqueza é o que você está carregando aí dentro. Isso sim é riqueza que dinheiro no mundo nenhum consegue comprar. Dinheiro no mundo nenhum, status nenhum consegue acrescentar ainda mais na vida. Nada se compara ao fato de ter Deus comigo. Porque quantas vezes eu estava em Orlando de férias e não conhecia o Evangelho. E não o tinha, vivia uma vida religiosa, sem ter Deus. A realidade que Ele é, não conhecia a graça de Deus. E hoje, trabalhando em uma casa, com a vida comum, a graça me acerta e diz, você tem coisa que é superior e permanente a tudo isso aqui. Reconhecimento nenhum substitui isso, status nenhum substitui isso. O que Deus te oferece é eterno. Amém, irmão? Pode dar glória a Deus, amém? Um monte de assembleiano veio da assembleia e não dá um glória a Deus. Você está sem o Espírito Santo, hein, irmão? Foi embora? Foi. Veio para a base e foi embora. Teu Espírito dá glória. Glória a Deus, irmão. Isso, pode dar glória aqui, tá? A gente vai virar uma geladeira não, nessa igreja não. Amém, irmão? Irmão quiser dar glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Amém, irmão? Aleluia. Eita, que eu... Haha. Pô, fica, não sei se pode dar glória, eu fico até com medo aqui, sabe? Não, tá liberado, liberei. Pode dar glória. Tem uns irmãos querendo dar glória, quase tendo aneurisma, se segurando assim, ó. Não, me ajuda aí, irmão. Quanto mais glória você dá, mais a gente se anima, amém? Tô brincando. Diz que o Ramon, a primeira vez que veio aqui, a Thay falou assim, olha, tu não se mexe. A gente nem sabe o que acontece aqui. Pode dar glória, irmão. O que Deus lhe oferece é eterno, irmão. Presença, promessa, fidelidade. E quando isso não nos satisfaz, nada vai te satisfazer. Nada vai te satisfazer se Cristo não for suficiente. Vou repetir, nada. Enquanto você não entender que você já tem tudo, nada lhe satisfaz, absolutamente nada. Nada. Não, pastor, vai satisfazer sim. Quando eu chegar no lugar que eu quero, aí sim eu vou conseguir ser feliz. Você não vai. Você não vai. Ainda haverá aí dentro um vazio profundo, escuro. Quando Deus de fato for Deus na sua vida, as outras coisas vão ter o seu valor devido. O seu valor devido. Engano seu se você acha que a sua felicidade está no que você olha por aí. Ela está tão perto de você. Ela é o próprio Deus. É a verdade de que, ei, vocês que moram em Manaus, frequentam a base, eu estou com vocês. Isso é mais do que carro, casa, empresa grande, dinheiro na conta. Isso é mais do que tudo, irmão. Mais do que tudo.
Por isso a comparação ela é tão comum, porque ela é o sintoma de um coração que, quando não aprendeu a encontrar satisfação plena em Deus, se desmorona. Não é que falta algo na sua vida, é que Deus deixou de ser o bastante para você. Deus deixou de ser o bastante para aquele povo. É só ver isso em Ageu 1. Deus deixou de ser o bastante. Eles construíram casas, trabalhavam, mas viviam com um vazio pleno dentro deles. Nada ia para frente. O que era para eles ter feito, eles não faziam. E quando começaram a fazer, se esqueceram que o mais importante de tudo era a presença dele no meio do povo. Quando Deus não é suficiente, meu irmão, e enquanto ele não for suficiente, a comparação sempre terá espaço na sua vida. Sempre. Você sempre vai olhar para as mansões e dizer: quando eu tiver isso, aí sim. Ou se você ficar com a vida, sabe aquele saudosista, eu me lembro daquela época. Você nunca vai conseguir caminhar, enquanto ele não for tudo para você. E por último, aqui eu encerro. A comparação nos impede de descansar na promessa da glória futura de Deus. Ageu 6:9 diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer o céu, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo, agora a glória desta nova casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nos versículos 6-9, o Senhor, ele amplia o horizonte do povo, e aqui eu preciso que você redobre sua atenção. Quando o Senhor diz que fará tremer o céu, a terra, o mar e as nações, ele não está falando apenas de crises políticas ou de fenômenos naturais. Quando o Senhor diz no texto que ele vai tremer, é uma linguagem bíblica para descrever a ação de Deus abalando tudo aquilo que é criado, abalando tudo aquilo que é provisório, que é dependente, inclusive o que parece mais sólido e definitivo aos olhos humanos. E esse tremer aqui não significa caos sem propósito. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele interpreta essa palavra a tremer, afirmando que ela significava remoção das coisas que foram criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Ou seja, estruturas, sistemas, até o próprio templo enquanto construção, pertence àquilo que é provisório, aquilo que passa. Inclusive, nós estamos falando de um templo que já nem existe mais. No lugar desse templo tem a maior mesquita do mundo. Esse templo já nem existe. Já foi derrubado. Quando a gente for a Jerusalém, a gente vai, amém, gente? Aleluia, a gente vai pisar lá, irmão. Não como ato profético, mas para a gente estudar. Vai ser incrível, amém, Ítalo? Pastor Ítalo, reverendo, desculpa. Vocês, quando chegarem lá, vocês vão ver. O lugar do templo, no lugar do templo tem uma mesquita, a maior do mundo. Esse templo se foi. Ou seja, estruturas, sistemas e até o próprio templo, enquanto construção, pertence ao que é provisório. Mas algo permanece. O reino de Deus permanece. O reino de Deus permanece e não depende de nada que é criado. Por isso, a glória prometida nesse texto não pode ser reduzida a ouro, a prata, a grandiosidade visível. O próprio Senhor afasta essa leitura quando ele declara: olha, meu é o ouro, meu é a prata. Ou seja, se eu dependesse de um templo grandioso, a questão não era dinheiro, eu daria para vocês. Eu sou dono de tudo, eu tenho ouro, eu tenho prata, tudo me pertence. Eu poderia dar para vocês reconstruírem o templo.
O problema não é ouro, o problema não é prata, eu tenho. O ponto aqui do texto é outro. A glória que Deus promete não está nas coisas que podem ser possuídas. A glória que Deus promete aqui não está nas coisas que podem ser medidas, acumuladas. Não está em coisas que podem ser tocadas, apalpadas, cheiradas. Ela não é material. Quando o Senhor aqui afirma que a glória da última casa será maior do que a primeira, Ele não está comparando edifícios. Esse versículo não fala de um outro edifício. Deus não está dizendo assim, ó, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Sabe o que é, gente? Vai ser maior do que Salomão fez. E a gente interpreta esse texto assim. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, porque é Deus dizendo que o templo que vocês estão fazendo aí vai ser maior que o de Salomão. E não era sobre edifício. Ele não estava falando mais sobre prédio. A gente canta, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tô morando nesse condomíniozinho, mas Alphaville me espera. Já tá no meu Spotify, tá, gente? Dá glória a Deus aí, amém? Já tinha irmã se recebendo. Opa! Não é sobre templo, não é sobre edifício aqui. O templo de Salomão foi glorioso, mas aquela glória apontava para algo muito maior do que o próprio templo. Escute isso. A glória daquele templo apontava para algo muito maior. Não porque suas pedras fossem maiores, mas porque ali Jesus pisaria. Olha, no antigo templo a glória desceu, mas nesse templo que foi construído, a glória entrou caminhando em carne e osso, e era o próprio Cristo. Eles pensavam que a glória ia ser ouro, não, a glória era o próprio Cristo entrando naquele templo. A glória maior não estava na construção, mas na presença do próprio Deus encarnado, pisando no templo. Por isso, quando o templo, que ainda pertencia à ordem das coisas criadas, foi abalado, removido, isso não contradiz a promessa. Isso confirma exatamente o que o texto já anunciava. O que é provisório pode cair, e o que é definitivo permanece. E é nesse contexto que o texto termina com uma promessa. Nesse lugar aí que vocês estão fazendo o templo, eu darei paz para vocês. Eu vou dar paz para vocês. Não é ausência de conflitos, mas é plenitude. Nesse lugar eu vou dar reconciliação para vocês. Nesse lugar eu vou restaurar aquilo que se cumpre plenamente na obra de Cristo, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Nós tivemos paz. Por meio de Cristo Jesus agora nós temos paz com Deus. Nós temos a paz de Deus. Isso é maior do que o templo. Nesse mesmo lugar em que o templo, as paredes caíram, porque essas coisas vão passar. Um dia essa igreja, esse prédio aqui nem vai mais existir. Sua casinha talvez nem vai mais existir. Seu carrinho que você lutou tanto para ter vai virar sucata. Sucata. Mas uma coisa vai permanecer: Cristo Jesus e a sua igreja para todos sempre. E assim que Ageu de 2, 6 a 9 nos mostra que a comparação falha, porque tenta encarar a história cedo demais. Escute isso. O passado não é critério final. O presente não é o capítulo final. Deus ainda estava conduzindo a história para algo muito maior. O templo que poderia ser abalado caiu, mas Cristo permanece. E o reino dele, inaugurado, não pode ser inabalado. Nós podemos ser perseguidos, caluniados, podem até nos matar, mas o evangelho continuará correndo pelas vielas, pelos grandes centros. Podem nos prender, mas não vão conseguir prender esse reino. E ele é maior do que qualquer templo de ouro. E aqui eu encerro, meus irmãos.
depois de tudo que Deus diz aqui, uma coisa fica muito clara. O problema da comparação é que ela nos prende ao que passa. O problema da comparação é que os nossos olhos estão presos naquilo que some. Os olhos daquele povo estavam simplesmente nas paredes do templo. E tudo isso passa. Quantos de nós nos comparamos com coisas que irão passar? Você está comparando sua vida com do outro e isso vai passar. Passa. Nós nos comparamos usando coisas que vão tremer. Resultados vão tremer. Reconhecimento vai tremer. Estruturas vão tremer. Fases da vida vão tremer. E quando o coração se ancora nessas coisas, ele nunca descansa. Porque tudo aquilo que pode ser comparado pode ser perdido. Mas aquilo que é incomparável jamais poderá ser perdido. Aquilo que se vê, que se toca, que se cheira, aquilo que se pisa pode se perder, mas nós temos algo incomparável, meu irmão. Você anda se comparando com coisas que se perde, que não tem valor algum. Nesse início de ano nós fizemos um sepultamento, um velório, e eu não vi no caixão daquele homem a sua casa. Eu não vi no caixão daquele senhor os seus diplomas. Eu não vi no caixão daquele senhor as suas conquistas. Eu não vi dentro do caixão daquele senhor o seu carro. Eu não vi. E você mata e morre por coisas que vão passar e não consegue entender que aquilo que é incomparável, que dinheiro no mundo nenhum compra, é de graça porque foi conquistado na cruz do Calvário. Por isso que você vive essa sede medonha. Por isso que você é como um mendigo procurando por coisas. Porque você não consegue se satisfazer com aquilo que é eterno. Com aquilo que é eterno. E a comparação cansa. Cansa. Porque nos obriga a viver agarrados naquilo que é provisório. Naquilo que se vai. Naquilo que logo, logo se acaba. Mas Deus hoje nos chama a um descanso diferente. Escute, igreja. Não é o descanso de ter mais. Talvez você não vai ter a vida do seu irmão e nem da sua irmã. Não é o descanso de ter mais. Não é o descanso de parecer melhor. Mas é o descanso de estar firmado no que não pode ser abalado. O descrente pode ter um jato, uma vida que você inveja, mas ele não tem o que você tem, e o que você tem jamais será tremido, abalado. E quando entendemos que tudo que sustenta a comparação vai passar, nós somos libertos de medir a vida pela régua do outro. A promessa da glória futura faz isso. Ela desloca o nosso coração das coisas que tremem e se ancora naquilo que de fato permanece. E Cristo é essa âncora. Cristo é essa âncora que não passa, que não deixa a sua vida ser oscilante. Cristo é essa âncora. Se você está fundamentando a sua vida naquilo que passa, naquilo que se perde, você já está perdido, você já está entregue à tristeza e à desilusão. Agora, se sua vida está ancorada em Cristo, você entende que aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele representa, significa é eterno.
E se Ele permanece, nós não precisamos provar valor. Se Cristo permanece, nós não precisamos competir, igreja. Se Cristo permanece, nós não precisamos correr atrás de glória, de mais coisas e mais coisas. Cristo já é tudo e Ele permanece. Nós podemos viver, servir, caminhar com serenidade, mesmo que o presente não seja impressionante. Você está pronto para ter uma vida que não é impressionante? Pastor, início de ano, negócio de plenamente satisfeito. Eu quero ter uma vida assim impressionante, pastor. Não, eu quero esse papo de coach para mim. É Bíblia e coach, eu sou dos dois, pastor. Eu quero o topo da montanha, pastor, vai me desculpando aí. Você ainda não entendeu, então. Que você pode estar num casebre no meio do sertão. Você pode estar numa casa na beira de um rio, como os ribeirinhos. E olhar para frente de sua casa e ver a imensidão do rio, o céu, a mata, e perceber que você já tem tudo. Mas a gente compara aqui só. A gente tem que ter o que todo mundo tem. E às vezes Deus te escolheu para não ter. O salmista diz que Deus tem os limites para as nossas vidas. O que são os limites, pastor? Ele diz para Davi: ei, eu tenho já os limites para você. Você não vai crescer nem mais nem menos. Mas uma coisa eu sei, eu estou com você, Davi. Eu sou a sua sorte. Sua sorte não é ter mais coisas. Eu sou a sua herança, Davi. Ei, Davi, eu sou a sua sorte. Eu já tenho os seus limites aqui. Você não vai crescer nem mais nem menos. Mas, Davi, você me tem. E é desse jeito que a comparação perde a força. Quando o coração aprende a descansar, não no que parece, não no que aparece, mas no que permanece. E esse é o descanso que Deus oferece aqui. E é nele que somos chamados a viver. É nisso que somos chamados a viver. Depois de tudo isso, fica claro que a comparação nos mantém presos ao que treme. Mas Deus nos chama a descansar no que permanece. E é exatamente aqui que esse sermão precisa terminar. Porque no fundo o problema nunca foi o templo. O problema nunca foi o templo. O problema não era o ritmo da obra, nem a comparação em si. O problema é onde o coração está procurando descanso. Esse é o seu problema. O coração daquele povo estava procurando descanso em coisas que tremem. Por isso fizeram primeiro suas casas. A comparação sempre vai trilhar esse caminho. Hoje o Senhor não está pedindo que você tenha mais, nem que você seja como ninguém, nem que você prove nada. Hoje Ele está te chamando para, de fato, largar a régua da comparação e voltar a descansar nele, a ter satisfação nele, Ele ser o seu tudo, e desse modo você caminhar em paz. Posso morrer, pastor, e não conquistar o salário dos sonhos, mas eu conquistei algo muito maior que isso. Meus olhos se fecham e eu me encontro com Ele. Eu sei, é paradoxal. O reino de Deus é um paradoxo. Eu sei, é contracultural. Mas esse é o Evangelho. Porque só há um lugar onde o coração humano encontra descanso real. Não é no que se mede, não é no que se exibe, não é no que impressiona,
mas é em Deus que permanece quando tudo treme. Chegou a hora de Deus ser o seu tudo. E você continuar trabalhando, sendo forte. Semeando com lágrimas, mas entendendo que Ele está lá. Entendendo que Ele está lá. Isso vale para você? Isso vale para você? Que o Senhor nos conceda, meus irmãos, arrependimento. Arrependimento. Não por termos pouco, mas por termos procurado satisfação longe dEle. E que pela graça sejamos um povo plenamente satisfeitos em Deus. Amém? Quando a comparação bater na tua porta, você vai olhar para dentro e vai dizer: eu já o tenho. E ele não passa.